Girassol Jornal já no ar. Vamos conferir juntos os destaques desta edição. Continuam os constrangimentos pelas obras da EPAL em alguns bairros da capital. Automobilistas estão agastados com a situação. Sonho da casa própria entre os jovens no Mochico está longe da realidade. Os materiais de construção estão mais caros. O mundo celebra o Dia de Prevenção ao Suicídio e especialistas alertam para a necessidade de diálogo aberto. Profissionais da publicidade e do marketing preparam a 4ª edição do Festipub Luanda com parceiros dos PALOP. Debate Harris-Trump é hoje e comentarista da CNN antecipa na Girassol os temas importantes para os candidatos. Há mais para ver dentro e fora do país nesta terça-feira, 10 de setembro. Girassol Jornal começa agora. Olá, boa noite. Celebra-se hoje o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a Organização Mundial da Saúde pretende, até 2026, aumentar a consciência para a redução do estigma. Especialistas apontam as causas que têm levado as pessoas ao suicídio e advertem que a sociedade deve estar mais aberta ao diálogo. Não são baixos os números em relação aos suicídios a nível do país. O crescimento nos últimos anos aponta para taxas preocupantes e na base do fenómeno estão fatores já identificados. O abuso sexual é dos fatores que geralmente mais correlacionados. Em relação aos jovens e adolescentes, a pressão dos pares, o consumo de drogas e a dificuldade de se ajustar num determinado grupo, e, sobretudo, a pressão que recebem dos vários grupos a que pertencem, a escola, a igreja e, em alguns casos, as famílias. A depressão e o esgotamento são apontados como alguns dos motivos que podem levar facilmente ao suicídio, no caso de falta de acompanhamento. A depressão é desencadeada porque a pessoa não terá tido o apoio suficiente ou porque a pessoa traz também problemas psicológicos anteriores, ou seja, quem tiver sofrido abuso sexual, violação sexual, quem tiver sofrido uma situação de sofrimento constante é mais predisposto a ter a depressão. O médico psiquiatra Adelino Sanjombe explica que, para o caso particular do nosso país, o aumento de casos está igualmente relacionado com a rejeição no meio social, a desestruturação e a frágil condição económica em que se encontram a maioria das famílias. É também um dos fatores. O suicídio ocorre porque a pessoa está a dizer indiretamente que não teve apoio suficiente para continuar a viver. E é aí onde nós todos somos chamados a prestar atenção aos nossos parentes e que a sociedade faça mais para que os nossos membros possam sentir-se protegidos e que possamos prevenir mesmo o suicídio. O problema é visto como uma das grandes preocupações do momento e exige medidas pontuais de contenção. Além da família e do Estado, defende-se de igual modo uma fundamental intervenção de instituições sociais de base, como é o caso das igrejas. Hoje há muita gente que pode dar apoio. Alguns de nós hoje celebramos o facto de termos ajudado pessoas que já tentaram 5 vezes e hoje, depois de terem tido o apoio que precisavam, elas continuam a olhar para a vida como algo que vale a pena ser vivida. Dados oficiais apontam que, desde 2020 até outubro de 2023, chegaram a morrer por suicídio 2.500 pessoas no país. Estatísticas que crescem com o passar do tempo. A OMS classifica o suicídio como a 4ª principal causa de morte em jovens com idades entre os 15 e os 29 anos. A instituição mundial está comprometida em reduzir a taxa global em 1/3 até 2030. E o tema suicídio preocupa as autoridades do país, por isso encorajam o diálogo aberto para a prevenção nesta prática. A província de Luanda é a que mais números de casos de tentativa de suicídio registra e hoje foi lançada pelo governo da província de Luanda uma campanha de prevenção. Nos últimos 4 anos, o país registrou mais de 2.000 casos de suicídio. As mulheres são as que mais tentam o ato de tirar a própria vida e de forma fracassada, ao passo que os homens são mais assertivos. Quem o disse é a coordenadora nacional do Programa de Saúde Mental, Massoche Vigário, entende também que as abordagens para a redução do suicídio
devem ser assertivas. Precisamos de falar cada vez mais e criar estratégias que possam ser funcionais e assertivas para aquilo que é a redução dos números de suicídio e também a redução de doenças mentais. Olhando para os números propriamente do suicídio, nos últimos 4 anos, e são dados que nos são reportados pelo Departamento de Medicina Legal, a Direção Nacional de Medicina Legal do SIC, só nos últimos 4 anos nós tivemos cerca de 3.000 casos com mortes por suicídio. A depressão, doença do fórum mental, ainda é das principais motivações que levam uma pessoa a tirar a própria vida. Estamos a olhar para quadros de depressão, esquizofrenia, a bipolaridade, os transtornos por abuso de substância, mas também os fatores socioambientais, e aí vamos ver a questão da pobreza, as violências domésticas, os lutos, as perdas, os desempregos. São N fatores, inclusive questões associadas a doenças físicas ou orgânicas, e aqui estamos a falar das doenças crónicas. 10.417 é o número de casos de tentativa e de suicídio registrados pelas unidades sanitárias da província de Luanda no primeiro semestre deste ano. É também a capital do país que mais preocupa relativamente ao problema. Daí o governo estar a desenvolver várias atividades para a redução dos casos, disse Manuel Homem. A nossa preocupação é continuarmos a criar oportunidade para as pessoas poderem ter a saúde como um todo salvaguardada. E as ações, como dizia há pouco, para que possamos ter uma saúde mental estável, elas são transversais a vários setores, desde a alimentação, às oportunidades do ponto de vista social e econômico. Portanto, são todas estas questões que temos estado a trabalhar para conseguirmos controlar melhor a situação ao nível da nossa província. Questionado sobre as condições do hospital psiquiátrico, Manuel Homem avançou que está em vista a identificação para edificar uma unidade que permita atendimento humanizado. Já estamos a dar os passos necessários para a identificação de um novo local para a construção de um hospital psiquiátrico, para podermos dar resposta a esta preocupação que nós hoje sentimos um pouco por toda a província. Como sabem, os estudantes com saúde mental precisam de cuidados adicionais, como um ambiente, um local espaçoso que possam melhor serem acompanhados. Governador de Luanda, Manuel Homem, que falava na sequência do lançamento da campanha Setembro Amarelo. O Serviço de Investigação Criminal esclareceu que as imagens postas a circular na internet que davam conta da morte de um menor de 8 anos a tiro não correspondem com a verdade. Segundo o SIC, o menor morreu depois de ser agredido por outro menor de 14 anos de idade. O bullying é apontado pelas autoridades policiais como a razão de um adolescente de 14 anos ter assassinado um menor de 8 anos. O homicídio ocorreu no dia 1 de setembro e o Serviço de Investigação Criminal esclarece que, ao contrário das informações divulgadas nas redes sociais, a criança foi morta a paulada e não por um tiro. Submetemos então o cadáver a uma perícia, no caso uma autópsia, que destoa totalmente com as informações que circularam ao nível das redes sociais, bem como alguns órgãos de difusão massiva. O que aconteceu é que este menor de 8 anos foi morto por um outro menor de 14 anos de idade, não é? Por conta de que o menor de 14 anos sentia-se discriminado por alguns elementos no bairro em que viviam e por conta disso, por algumas vezes também sentiu-se incomodado por algumas brincadeiras que os menores faziam contra si. Então, aproveitando-se de que não havia ninguém no momento em que estava ele e o menor, começou a esbofatear o menor em um lugar assim ermo e depois jogou o menor contra um emboldeiro e de seguida, com um objeto contundente, no caso um pau, foi agredindo várias vezes na região da cabeça deste menor. Emanuel Capita afirma ainda que o menor já se encontra sob a custódia da polícia.
Mas, por se tratar de um menor, foi encaminhado para o outro departamento, que é o próprio departamento, que é o Departamento de Menores em Conflitos com a Lei. Nesse caso, é um menor que está em conflito com a lei. É um menor friccionado mentalmente, sentia-se envergonhado por aquilo que se passava no seu bairro, não tinha liberdade de se exprimir porque as pessoas abusavam de si. E, de outro modo, não devemos descurar que este menor fazia uso de substâncias psicotrópicas também. E no dia em que realizou esta ação, estava sob o uso dessa substância. Portanto, é um menor que merece acompanhamento. As questões de bullying ou assédio moral são muito perigosas. O porta-voz em exercício do SIC Luanda chama a atenção dos pais para não negligenciarem a educação dos filhos. O trabalho do crime começa em casa. Somos nós que não devemos tratar as nossas crianças como se criminosos tratassem, como se não tivessem amparo. A proteção inicial, aliás, tenho dito que a reserva fraternal e educacional começa em casa. Então, uma dita pública que diz que a adolescência é a fase mais difícil, né? Eu penso que não. É a fase que merece mais atenção apenas, pelo facto de ser a fase que você pode experimentar as coisas. E nós, os pais, temos que ter atenção a isso. Há uma tendência dos pais terceirizarem a educação dos filhos. E ao fazerem isso, estão a perder o foco daquela que é a função dos pais. Então, muita atenção aos adolescentes, fiscalizar o espaço destes menores. Os confrontos entre grupos rivais ainda acontecem em vários pontos de Luanda. Os bairros periféricos são os que mais casos registram e depois as escolas. As rixas juvenis começam a ser uma preocupação acrescida, dado o elevado grau de violência. Numa ronda efetuada pelos bairros do Palanca, Sob a Capaça e Maria Eugênia Neto, verificamos que as rixas entre grupos rivais diminuíram. Geraldo Gonçalves, que vive há mais de 15 anos no bairro Maria Eugênia Neto, diz que está agastado com o aumento da criminalidade na localidade. O bairro não está bom. A partir de, como toca às 18 horas, a pessoa já não anda. Eu estou aqui nesse bairro de 2006, aqui já houve muitas mortes, já veio aqui a polícia, já reunimos com a polícia. Como vem a polícia aqui, fica calma, abaixa a polícia aí, fica sempre. Por outro lado, outros moradores dizem que a zona se tornou mais segura desde que os grupos rivais desapareceram. Antigamente as pessoas viviam com medo, viviam com muito medo, mas hoje em dia podemos ver um bairro tranquilo. Os grupos também já não lutam do jeito que lutavam antigamente. Os grupos lutavam sim, mas já faz um ano que praticamente já não vemos lutas. Já faz um ano e isso é de agradecer bastante. Antigamente surgia com fusões de gangues, Baixeira e Cimeira. Atualmente diz que a polícia pôs a mão, aconselhou os dois bairros, tanto faz aqui, bairro Maria Eugênia Neto, como lá Maxi e o restante de outros bairros. Agora, de momento, já está calmo, já não tem mais essa desavença de grupo, conforme as pessoas dizem, né? Que surgiu alguém daqui que foi lá, que cortou a cabeça de uma pessoa, e isso tudo são mitos. São mitos. Já no bairro Sob a Capaça, no município do Quilamba Quiaxa, os moradores apelam que seja colocada uma esquadra policial na zona. A situação do bairro está indo bem, mas é só o bairro do 28 que às vezes vem assaltar aqui as pessoas, as senhoras que saem do serviço, que vêm e vão indo. Então tem tido sempre assalto, às vezes é telefone, certas coisas. E os agentes, só que nós aqui, que nos falta é mesmo uma esquadra. A esquadra que nós temos aqui, que está por trás do Hospital Geral, que é a de Pique, essa aqui, não é nossa esquadra. Para estes estudantes que estudam no bairro Palanca, a insegurança também tomou conta.
Quando eu comecei a encontrar até mesmo estudantes que se tornaram meliantes dentro da própria escola, bem, porque eles tendem a ser desviados, são influenciados, né, pelos meliantes da zona e com aquele medo de serem assaltados, não é? Bem, eles também se juntam aos grupos para terem a sua proteção. Deixa-me preocupado até mesmo porque eu tenho irmãos menores que estudam aqui. Eu às vezes fico a pensar se os bens lhe forem recebidos, porque às vezes há crianças que trazem até mesmo dinheiro na escola. Talvez o professor precisa de alguma contribuição e os pais mandam com a criança e depois podem ser feridos, visto o facto de que são assaltados com objetos cortantes. No período da manhã é mais ou menos, mas no período da tarde aí sim é que é mais elevado. Os meliantes, parece que eles chegam aqui mais cedo, por volta das 12 horas mesmo. Até tem escolas que nesse momento eles já estão aí na porta à espera dos estudantes para poderem receber os bens dos estudantes. Continuam os transtornos causados pelas obras da EPAL em vários pontos de Luanda. A nossa equipa de reportagem passou pelo Patriota, Futungo, Morro Bento e também pela Gamec. E em todos estes lugares, os automobilistas reclamam do engarrafamento e do aumento de acidentes na via. Uma longa fila de carros foi o cenário que encontramos no sentido Patriota-Futungo. Desde as primeiras horas do dia, foi possível registrar os constrangimentos que as obras da Empresa Pública de Distribuição de Água, EPAL, têm causado há mais de 3 meses. Desde que passaram a intervencionar essa via em função das obras, tem criado vários problemas, transtornos enormes, principalmente os acidentes aos fins de semana. Muita gente sabe que essa via está cheia de salões de eventos. O pessoal que vai para casa a partir das 17 passa muito mal porque não há carro para levá-los por causa dos transtornamentos. O engarrafamento tem sido constantemente sim. Devido aqui mesmo, lá mais em frente, é o problema que está aqui. Quem soube, se você vê lá em cima, estão vir. É que também está transtornando aqui. Aqui o táxi é um problemão mesmo. A pessoa até chega, às vezes, atrasada no serviço. Para os automobilistas, antes de se iniciar a obra, deveria-se arranjar primeiro as vias alternativas. Antes de intervencionar esta via, deveriam preparar a via secundária e as terciárias de maneira que os veículos e automobilistas passassem sem constrangimento e podiam ficar aqui 1 ano, 2 anos. O importante é que o outro lado esteja bom, mas o que se verifica é que esta via está sendo intervencionada dos dois lados, tem criado grandes problemas, principalmente engarrafamentos. O mesmo cenário encontramos na via do Morro Bento, Multiperfil e Gamec. Este munícipe reconhece os benefícios da obra, mas pede por mais celeridade. Acho que eles estão a caminhar bem com o trabalho deles, porque nós estamos acompanhando também, só onde eu trabalho, dá para ver de frente o tempo que levaram lá no nosso espaço. Eles têm caminhado muito bem, mas se apressarem mais um pouco, melhor ainda por causa das chuvas, né? Durante uma jornada de campo realizada pelo governador de Luanda, Manuel Homem, garantiu que com a realização dessas obras, mais de 300 mil moradores de diferentes bairros terão acesso à água potável pela primeira vez. Este trabalho que a EPAL está a desenvolver vai permitir que mais de 330 mil habitantes de Luanda, desta região, possam ter acesso à água potável. É um constrangimento que estamos a sentir hoje, que os cidadãos têm, mas ele vai trazer um benefício muito grande até ao final do ano. Por outro lado, o PCA da EPAL pediu calma aos automobilistas, uma vez que o objetivo das obras é melhorar o abastecimento de água por toda Luanda. O projeto, em termos de contrato, acaba em dezembro. E os constrangimentos que nós estamos a observar na via pública é evidente, porque não temos uma outra alternativa senão criarmos as condições para que os veículos circulem num outro sentido, enquanto nós estamos a fazer a obra. É uma situação que é compreensível, é passível e o objetivo é melhorar as condições de distribuição de água. E o aumento dos preços dos materiais de construção está a condicionar o sonho da casa própria para jovens do Mochico. A juventude local encontra dificuldades para a execução das obras. O sonho da casa própria parece estar mais longe da realidade no seio dos jovens. O exemplo vem da província do Mochico. Os materiais subiram tanto
sobretudo o cimento está caro, um bloco está 300 e tal, e para nós que ainda não temos trabalho assim efetivo, está mesmo difícil. É difícil ter a casa própria, né, com subida dos preços, porque de verdade, cada vez mais que você pensa para que você possa vir aqui, né, comprar um material para a construção da casa própria, né, o sonho próprio da casa, a cabeça estoura. Esta realidade afeta também os homens das motos de 3 rodas, que passam muito tempo à espera dos clientes. Devido ao material, da subida de material de construção, está muito caro. Então, os clientes está a ser difícil vir comprar. Então, aqui onde nós sai o ganha-pão de cada dia e onde nós levamos na família lá em casa. Antes o cliente vinha aqui comprar 10, 20 sacos de cimento de uma vez. Agora, hoje em dia, só está a se comprar 1 saco, 2 sacos para levar na moto pequena. Nós de moto grande agora não tem como. José Bambi, psicólogo social, disse que a não realização da casa própria pode afetar psicologicamente muitos cidadãos. Daí a necessidade interventiva de quem é de direito. Uma situação que preocupa-nos a todos, contando que o desejo último de um jovem, de pai de uma família, é a constituição, ou seja, é a construção da casa própria, contando que os projetos sociais não abrangem a todos em função do reduzido número de casas que são construídas para os jovens da província do Mochico. Depois de não conseguir construir a casa própria, vai desembocar em uma depressão. E a depressão sabe-se que é uma doença bastante perigosa que acaba mesmo por dissipar com a vida de um ser humano. Para muitos, é preciso que o Estado crie uma política viável na resolução dos pressários para que se tenha uma vida debaixo de um teto. O papel do Estado deve ser sempre aquele de conciliar, buscar parcerias para trazer de forma mais barata os materiais. Angola tem criados vários programas de apoio e incentivo à agricultura, às pescas e à pecuária. Entretanto, o acesso a estes programas tem os seus condicionalismos para a maioria dos pequenos produtores. O tema esteve em análise no Girassol Debate. O acesso aos fundos de fomento da economia estiveram em análise no Girassol Debate. Produtor, economistas e representantes das finanças esmiuçaram os argumentos de vez para o setor agrícola no país. O engenheiro Adérito Correia diz que, de forma geral, os programas e incentivos do Estado são positivos. Entretanto, não são do todo recomendáveis. Não direi a 100% que sejam os recomendáveis, por conta do seguinte. Inclusive, só a título de exemplo, a própria banca, volta e meia, busca criar estratégias que visam estar mais à altura das reais necessidades e facilidades para atender os financiamentos aos produtores. Porém, sabemos nós que os fundos ora citados não são instituição de caridade. Logo, exigem dos produtores uma certa preparação no âmbito legal, dentro daquilo que é institucional, para que estejam à altura dos desafios que se impõem por via do contrato que vão assinar, que permitirá então chegar à possibilidade da recepção destes financiamentos. O Fundo de Garantia de Crédito é uma realidade há 12 anos para dar suporte a atividades agrícolas, de pesca e agropecuária. E o economista Pedro Coassa entende que o Estado dá este suporte à produção porque o mercado por si só não se sustenta. Entretanto, é necessário que haja um apoio setorial. No caso particular de Angola, não é? O processo, por exemplo, Simplifica 0.2, se não me engano, vem justamente para poder criar um ambiente favorável, não é? A realização de negócios para poder facilitar, portanto, o surgimento de mais empresas para poder alavancar a economia. É claro que há um caminho muito longo ainda por se percorrer, no sentido de que se trata apenas de uma experiência piloto, não é uma experiência nova que o país está a experimentar, mas ainda assim nós precisamos trabalhar fundamentalmente no que toca à questão processual, no expandir mais a rede de oferta, portanto, de instituições vocacionadas a poder legalizar um conjunto amplo de documentos. E o economista Daniel Sapateiro fala em burocracias ainda existentes para o acesso ao incentivo. A minha preocupação é saber se as pessoas das empresas, nas cooperativas, têm
como tratar destes documentos. Têm como, por exemplo, estar tão organizados administrativa e financeiramente que possam ter certificação do INAPEM, por exemplo, certidão de conformidade tributária, portanto, a certidão de não devedor à AGT, certidão de não devedor ao INSS, que provavelmente são dos mais difíceis. Porquê? Porque nós temos, obviamente, um cenário que é avesso ao cumprimento das nossas obrigações fiscais e de contribuições para a Segurança Social. Nós temos que ter esta cultura de formar um processo de crédito. Sabemos o que é um processo de crédito, a documentação, tratamos dentro dos prazos, para ela até nem caducar e depois levarmos disto de uma forma organizada, porque isto gera confiança a quem vai analisar os processos de crédito. E muitas das vezes vamos entregando a prestações os documentos, não temos uma percepção global. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiência representantes do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, SICA, e também do Conselho das Igrejas de Reavivamento de Angola, CIRA. As duas organizações apresentaram problemas ligados a questões sociais nas comunidades mais vulneráveis. As preocupações com o bem-estar social das populações mais vulneráveis em Angola está no centro das prioridades do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, SICA. Na audiência com a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, temas como o acesso à educação nas comunidades mais pobres, saúde e saneamento básico foram analisados com o propósito de se encontrar as melhores soluções para esta franja da sociedade. Mas propriamente nas províncias de Benguela, província do Zaire e a província do Kwanza Sul, onde o SICA tem já, desde os anos passados, tendo realizado este trabalho, e nós gostaríamos de continuar a identificar os maiores problemas ligados à área da educação, da saúde, do saneamento básico, de forma a apresentarmos os relatórios de tempo em tempo para que o governo possa olhar e melhorar a situação destas populações. Não só essas três províncias que nós citamos, mas outras províncias do país, de forma a continuarmos a trabalhar, porque reconhecemos que, como parceiros do governo, nós precisamos trabalhar com a comunidade e ajudar o governo a identificar os problemas que a comunidade enfrenta. Outra preocupação levantada pelo SICA passa pela moral e ética. Segundo o líder religioso, o aumento exponencial de atos de vandalismo aos bens públicos que lesam o Estado angolano em somas avultadas é um paradigma que deve ser mudado. Quanto ao censo 2024, que arranca dentro de dias, Vladimir Agostinho esclareceu que o trabalho de conscientização junto às massas religiosas continua. A Igreja tem estado a mobilizar os fiéis para que todos possam aderir ao censo. Nós sabemos que o censo é bíblico, é Deus quem orienta o primeiro censo antes do povo de Israel sair da terra prometida. Depois do povo entrar na terra prometida, Deus orienta um outro censo. Nos tempos de Davi, antes do povo ir para a guerra, Deus orienta um censo populacional e, portanto, Jesus também nasce num período de censo. Num segundo momento, Esperança da Costa recebeu o presidente do Conselho das Igrejas de Reavivamento em Angola, CIRA, com quem abordou assuntos como agricultura e outros. Parte da educação, parte da saúde, e falamos também sobre a situação que tem a ver com o problema de violência dos direitos de criança, principalmente naquilo que estamos a assistir atualmente da violência sexual com menor de idade. Então abordamos mais essas situações e também olhando pela formação da mulher na nossa nação. Esperança da Costa recebeu igualmente o 112º bispo eleito para representar os países da África Austral da Igreja Metodista Episcopal nos Estados Unidos da América, o reverendo Bernardo Ngunza. Angola precisa de estar constantemente representada lá nos Estados Unidos. Então, a minha primeira preocupação é educar os jovens, porque depois da minha saída, eu desejo que Angola se mantenha, ou seja, que haja sempre bispos angolanos lá nos Estados Unidos, a representar o país e a dirigir a SADC. Portanto, esta é a primeira preocupação. A outra que temos é na área da saúde. Nós temos projetos de saúde e faltam de financiamento, mas estamos em crer que isso há de ser resolvido.
O antigo vice-presidente da República, Bonito de Sousa, e o ex-primeiro-ministro de Portugal, Durão Barroso, apontaram caminhos para uma liderança assertiva nas organizações durante o Congresso Internacional de Liderança Assertiva, que decorreu em Luanda. O ex-primeiro-ministro de Portugal, Durão Barroso, defendeu, segunda-feira, em Luanda, a proposta contínua nas instituições como forma de se obterem resultados mais satisfatórios nas organizações, ao intervir como preletor no 2º Congresso Internacional de Liderança Assertiva, realizado na capital angolana. O académico português referiu que nada se faz sem pessoas e nada dura sem instituições. Durão Barroso disse ainda que as falhas na liderança assertiva têm acontecido devido ao narcisismo. Eu acho que é essencial, no mundo em transformação como aquele que temos hoje, temos líderes que compreendam o que está em causa, com a cultura necessária para interpretar estas transformações, que sejam capazes de motivar as suas organizações, sejam elas políticas, empresariais, da sociedade civil, e sejam também capazes de comunicar. O antigo vice-presidente da República, Bonito de Sousa, apontou a liderança como uma das chaves para o sucesso das organizações. Saber estabelecer estratégias, definir objetivos prioritários a médio e longo prazo e, sobretudo, não perder o foco. Porque, à medida que nós estabelecemos uma meta, estabelecemos um objetivo, vão nos surgir as pessoas, as instituições, as realidades a tentar atrapalhar. Não podemos perder o foco e, sobretudo, não devemos cair na tentação de navegar à vista. Portanto, devemos evitar a navegação à vista, porque enquanto estiver tudo claro, eu posso ver as referências. Basta aparecer nuvens ou nevoeiro, acabou. Eu estou perdido, né? Estou perdido. Outro elemento que me parece muito importante, são experiências minhas, é saber criar uma equipa, um dream team. O segundo a dissertar no Congresso Internacional de Liderança Assertiva, Bonito de Sousa, cuja preleção incidiu sobre o tema resiliência e assertividade. Disse haver muita coisa que não se resolve por falta de liderança. A Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola voltou ao Tribunal Constitucional e entregou um novo processo de legalização para partido político. À hora marcada, os membros da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola chegavam ao Tribunal Constitucional para dar entrada do novo processo de legalização deste projeto para partido político. Ao todo foram entregues 8.000 processos, incluindo as fotocópias dos bilhetes de identidade de cidadãos maiores de idade de todo o país, conforme exigido pela Lei dos Partidos Políticos. A Comissão Instaladora diz estar confiante e acredita num desfecho favorável depois do chumbo em 2020. Nós decidimos desta vez, ao trazermos por aqui 8.000 declarações de aceitação, anexamos as fotocópias do cartão de munícipe, que, como é concebido, o cartão de munícipe substitui o atestado de residência. E, portanto, com base nisso, a certeza é absoluta. Caso seja legalizado como partido político, o Para Já Servir Angola, liderado por Abel Epalanga Chivukuvuku, manterá sua agenda alinhada à Frente Patriótica Unida. Não se pode sair de cavalo para burro, passe a expressão. A Frente Patriótica mostrou ser uma plataforma ganhadora. E, portanto, nos interesses do país, dos cidadãos, nós entendemos que a Frente Patriótica é para ficar. Teve lugar hoje nas instalações do Tribunal de Comarca de Viana a primeira reunião da Coordenação Judiciária da província de Luanda. Mais de 400 processos de violação sexual contra menores tramitaram nos tribunais da comarca da província de Luanda. Todos os dias aumentam os casos de violência sexual contra menores. Destes casos, 186 processos são do Tribunal da Comarca de Belas, que julgou 84 processos e 102 estão em curso. A Administração da Justiça a nível da província de Luanda pretende dar maior celeridade no tratamento destes casos. Este encontro é precisamente para ver os mecanismos, para ver formas de melhorar
e cumprir esses prazos. De forma concreta, a falar dos prazos, ainda não conseguimos, neste momento, vamos esperar as conclusões, mas a ideia é precisamente criar uma relação interinstitucional de formas a serem cumpridas esses prazos e, de algum modo, efetivar aquilo que é um princípio constitucional da celeridade processual, ou seja, tornar a justiça útil e oportuna. O responsável afirmou também que cada crime requer tratamento diferente e apela aos cidadãos para que compreendam o recurso da liberdade condicional. A análise deve ser casuística. Se o cidadão tem de perceber que, se eventualmente um cidadão, numa situação concreta, que apesar de muito se falar de ter cometido uma infração criminal, se foi colocado em liberdade, é porque naquele caso em concreto, algum motivo, há uma justificação para que assim o tribunal procedesse. Nós temos que perceber que a análise é casuística. Por algum motivo processual concreto, levou com que este indivíduo fosse restituído à liberdade. Portanto, é isto. Uma delas é a má instrução dos processos. Aconteceu nesta terça-feira, nas instalações da comarca de Viana, a primeira reunião da coordenação judiciária da província de Luanda. O porta-voz do evento fala dos objetivos do encontro. O objetivo do encontro é analisar as recomendações do encontro último da coordenação judiciária nacional. A nível da província, neste momento, tem como agenda a análise dos crimes, não é? A interação, mecanismos interinstitucionais no que diz respeito aos crimes de abuso sexual de menores, na perspectiva da celeridade. A reunião foi presidida pelo juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Luanda, João Bessa, e contou com a presença do juiz-presidente da Comarca de Belas, Carlos Baltazar, bem como dos juízes responsáveis das salas e seções das comarcas de Luanda e Belas. A Associação Angolana de Mercado e Carbono realizou um workshop intitulado Clima e Carbono. O objetivo é discutir as oportunidades e desafios relacionados a este elemento químico no contexto angolano. O desmatamento e a exploração ilegal de madeira estão a gerar preocupações entre as associações ligadas ao mercado de carbono. Em resposta, a Associação AMC promoveu uma cooperação entre nações africanas para desenvolver soluções sustentáveis para o clima, com foco no papel do mercado de carbono no futuro econômico e sustentável de Angola. Pode efetivamente mitigar a questão da desertificação, pode mitigar a questão da desflorestação e conseguirmos, por via de um processo longo de capacitação, fazer entender que mais do que uma questão de sobrevivência, temos que olhar para as gerações vindouras. Portanto, as questões climáticas, as questões hoje ambientais, é uma questão de soberania, de segurança de Estado, está na agenda primária das grandes nações. Para proteger o meio ambiente, o governo angolano aprovou uma estratégia para substituir veículos movidos a combustíveis fósseis por elétricos. A estratégia faz parte do plano de eletromobilidade. Sim, a eletromobilidade de facto se inscreve dentro dos mais de 171 projetos que o mercado de carbono prevê. Não é? Portanto, foi assertiva a estratégia, está de parabéns ao Ministério dos Transportes, pode efetivamente estar na liderança. Um relatório da FSD África aponta que a economia verde do continente africano pode gerar mais de 3 milhões de empregos diretos até 2030. Bom, dizia também que esse artigo não se refere a Angola, refere-se a outros países como a República Democrática do Congo, o Egito, a África do Sul. E eu dizia que Angola também tem a oportunidade de gerar novos empregos com a economia verde em áreas como, por exemplo, a florestação, a reflorestação, portanto, fazer com que as florestas voltem a ter a dimensão e a vida que tinham. O presidente da Associação Industrial de Angola afirma que o país só alcançará resultados positivos no mercado de carbono se a exploração florestal seguir regras estabelecidas. Tivemos um período de exploração na economia colonial que era uma exploração com regras.
não com devassa, em que cortar uma árvore obedecia a regras muito rigorosas. Primeiro parâmetro, não se cortava uma árvore com menos de 60 centímetros de diâmetro. Segundo parâmetro, para se cortar uma árvore, tinha que se ter a preservação das árvores em crescimento. Era uma exploração com ciência, onerosa, mas que respeitava o ambiente. A iniciativa visa não apenas proteger o meio ambiente, mas também criar novas oportunidades econômicas e de emprego para a população, a colaboração entre países africanos e a implementação de políticas eficazes são vistas como fundamentais para alcançar esses objetivos. A província de Luanda vai beneficiar de 1 milhão de novas ligações domiciliares até 2027. O anúncio foi feito esta manhã pelo secretário de Estado das Águas durante a sessão temática do programa Comunicar por Angola. A meta é reduzir o déficit na distribuição de água até 2027. Com a conclusão dos projetos BITA, Quilonga Grande e o Centro de Distribuição da UGP, 10 milhões de habitantes em Luanda vão beneficiar de água potável. Os números constam das metas que o Executivo, através do Ministério da Energia e Águas, quer atingir até 2027. Para Luanda, a perspectiva é que sejam concluídas 1 milhão de novas ligações domiciliares. Entretanto, este é um número que poderá não responder às necessidades, uma vez que a população cresce todos os dias e, até lá, as necessidades poderão ser outras. As ligações domiciliares são um processo contínuo, porque todos os dias surge uma casa. E então nós não podemos dizer que o que nós preconizamos, e ademais o que nós apresentamos, são as ligações para Luanda. 1 milhão é para Luanda. E as 400 mil para as restantes províncias. Dizer que esse 1 milhão, o que nós dissemos é que teremos o volume de água disponível e suficiente para acolmatar aquilo que é o déficit que nós temos até hoje. Disse-se. Agora, as ligações vão ser permanentes. Vamos fazer sempre ligações, sempre que alguém solicitar, surge uma indústria, surge uma casa, ele fez o seu requerimento e se é feita a ligação domiciliar. Sem apontar números, António Belsa da Costa admitiu que, pelo país, muitos funcionários ligados às empresas de água estão envolvidos em atos de vandalismo e garimpo de água. Todavia, garantiu que, quando são descobertos, estes perdem normalmente os postos de trabalho. Essa é uma questão de que nos preocupa, mas sempre que são identificados com provas e depois de cumprir os procedimentos, que são os processos disciplinares a nível da empresa, trabalhadores são despedidos. Entendemos muito bem que nos foi dito aqui que muitos foram trabalhadores de empresas que nos prestaram serviço e que conhecem os locais, mas aqueles que são nossos trabalhadores e são identificados com provas são despedidos, perdem os seus empregos. O secretário de Estado, que falava na 29ª edição das sessões temáticas enquadradas no programa Comunicar por Angola, referiu que, além do aumento das ligações domiciliares para 2027, a expectativa passa também pelo aumento da capacidade de água tratada. Também, até 2027, superar os 2,4 milhões de metros cúbicos de produção de água tratada e aumentar a capacidade de tratamento de águas residuais e lamas fecais para 198 mil metros cúbicos dia até 2027. Dentro daquilo que é a melhoria dos modelos de desenvolvimento, do modelo de desenvolvimento sustentável, nós pretendemos que todas as empresas consigam assumir os seus custos operacionais, pelo menos pelas receitas de 90%, e também reduzir o volume de água não faturada. Em Luanda estão em curso 3 projetos de abastecimento de água, nomeadamente Quilonga Grande, BITA e o Centro de Distribuição da UGP, que vão custar aos cofres públicos cerca de 3,8 mil milhões de dólares norte-americanos. O Presidente da República autorizou por despacho a abertura do procedimento de contratação simplificada de 4 contratos conducentes à materialização da fase inicial do projeto que dá lugar a 1 metro de superfície da cidade de Luanda.
autorização presente no despacho presidencial número 210/24 de 6 de setembro vai interligar o troço Zona Económica Especial Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, Zona Verde, Sequela. No documento, o titular do Poder Executivo dá luz verde à contratação simplificada e celebração dos contratos de assistência técnica para a concepção do projeto base de todas as especialidades da primeira fase do sistema do metro de superfície de Luanda, avaliado em 45.600.000 euros. O segundo contrato prevê a empreitada o fornecimento de equipamentos, tecnologia e implementação no mesmo período do sistema do metro de superfície de Luanda para as mesmas zonas, ação orçada em 2.250.000 euros. Assim, o presidente João Lourenço delega competências ao ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, com a faculdade de subdelegar para aprovação de peças de procedimento, verificação da qualidade e legalidade de todos os atos praticados no âmbito do referido procedimento, incluindo a celebração e a assinatura dos referidos contratos. O terceiro contrato autorizado é o da fiscalização da empreitada da primeira fase do sistema de metro de superfície de Luanda no troço Zona Económica Especial, Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, Zona Verde e Sequele, no valor global de $37.500.000 norte-americanos. O instrumento, ora em vigor, revoga o despacho presidencial número 53/23 de 22 de março. Neste sentido, o documento atual surge na sequência do decreto presidencial número 180/24 de 1º de agosto, que aprova o Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana de Luanda e prevê a implementação da primeira fase do projeto do metro de superfície de Luanda a ser edificado no troço Zona Verde, Sequele, Zona Económica Especial, Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Desenhado para uma extensão de 60 km, o metro de superfície tem um sistema de transporte de massa-chave na mão, subdividido na via dupla ferroviária, a construção de um parque de manutenção e operação e não só como uma central para manutenção e parqueamento dos comboios. Ao projeto está integrado igualmente a colocação em serviço de uma frota de 24 veículos de grande capacidade de transporte populacional, além do fornecimento e a implementação dos serviços tecnológicos de operação do sistema do metro de superfície. Da página internacional, um ataque israelita deixou vários mortos numa zona segura humanitária que estava lotada de deslocados palestinianos. Veja este e outros assuntos no Compacto Internacional. O ataque que feriu 60 outras pessoas incendiou tendas e crateras de até 9 metros de profundidade. Israel disse que tinha como alvo militantes do Hamas operando na área. O grupo negou as alegações israelitas de que homens armados estavam presentes ao longo da costa, chamando-a de mentira descarada. Nem Israel nem o Hamas forneceram evidências para fundamentar suas alegações. As equipas de defesa civil continuam a procurar por vítimas que possam estar enterradas sobre a areia. Quase todos os 2,3 milhões de habitantes de Gaza foram forçados a deixar as suas casas pelo menos uma vez e algumas tiveram de fugir até 10 vezes. As autoridades vietnamitas anunciaram nesta terça-feira que o tufão Yag provocou 82 mortes, 64 desaparecidos e mais de 800 feridos no país. Nas últimas horas foram registadas mais de 22 mortes na província de Yên Bai, 19 em Cao Bang, sendo que 36 pessoas estão também desaparecidas. O número de mortos em Lao Cai subiu para 30, enquanto em Quang, Nit, 8 pessoas perderam a vida. Os serviços de salvamento continuam as operações para encontrar sobreviventes das inundações. De acordo com a mesma fonte, o tufão Yag é considerado o mais forte a atingir a costa oriental do Vietnã nas últimas 3 décadas, embora seja a terceira a atingir o país este ano. A vice-presidente norte-americana e candidata democrata Kamala Harris e o seu rival republicano, o ex-presidente Donald Trump, defrontam-se hoje pela primeira vez no histórico debate presidencial que poderá definir a corrida à Casa Branca. O debate vai ter início agendado para as 21 horas local e 2 horas da manhã de Angola. Os jornalistas da ABC News, David Muir e Lizney Davis, serão os moderadores do debate,
o único agendado até o momento entre Donald Trump e Kamala Harris, pelo que poderá ser a primeira vez e única que os eleitores verão os dois políticos num frente a frente antes da eleição geral de 5 de novembro. O fraco desempenho de Joe Biden no primeiro debate presidencial deste ano e a sua subsequente desistência no mês passado evidenciou a capacidade de que os debates têm de mudar a corrida à Casa Branca e de abalar rapidamente uma corrida presidencial. Ao longo do debate, os candidatos ficarão atrás de púlpitos, não farão declarações de abertura e não poderão levar adereços ou notas pré-escritas para o palco durante o debate de 90 minutos, que contará com 2 intervalos comerciais. Além disso, o debate não terá público, os microfones serão silenciados enquanto o adversário tiver a palavra e os candidatos não poderão questionar-se diretamente. E é com este assunto que seguimos. O primeiro debate entre os candidatos às eleições nos Estados Unidos acontece hoje, na Filadélfia. Vários assuntos podem trazer ou tirar equilíbrio durante a transmissão da ABC News, como a imigração, a guerra na Ucrânia e o conflito israelo-palestiniano. O comentador da CNN para a Política Internacional, Azeredo Lopes, falou em exclusivo ao Girassol Jornal e analisou o debate e a eleição. Mas Donald Trump tem várias vantagens. Primeiro, como é razoavelmente ordinário, agressivo, insultuoso, eu acho que já ninguém fica muito espantado se ele for logo à noite insultuoso, agressivo, se disser coisas inqualificáveis sobre a sua adversária. Ele tem, infelizmente, talvez por ser homem, talvez por ser muito rico, tem uma margem de tolerância que Kamala Harris não tem, por ser mulher, por ser nova nestes combates, por ser de origem negra, por ser de origem indiana, e portanto ela, infelizmente, tem muito mais a provar do que Donald Trump, que aliás, diga-se de passagem, é uma velha raposa de debates presidenciais. Nunca ninguém na história política dos Estados Unidos teve tantos debates como ele, 7. Kamala Harris vai para o seu primeiro debate a sério como candidata presidencial. Tinha tido um na qualidade de candidata à vice-presidência contra Mike Pence. Não correu mal, mas aquilo que ela pretendia, e estas coisas parecem pouco importantes, as questões formais, ela queria que os microfones ficassem sempre abertos. Ficassem abertos, sim. Porquê? Para ver se ele dizia. Ping-pong. Não, e sobretudo, primeiro para ela poder atacá-lo. Ela, sendo procuradora, tem muita experiência de tribunal e muita experiência a interrogar. E isso Donald Trump não queria. Não queria ser sujeito à humilhação de ser encostado às cordas por uma mulher. Sabe-se bem o respeito que ele tem pelas mulheres em geral. E, portanto, não, mas isto é importante. Porque cada um é o que é e a sua circunstância. Acho que não tem sequer força para isso, até porque não sei, nós só falamos evidentemente neste debate, nas eleições americanas, mas não nos podemos esquecer que também há eleições importantíssimas para a Câmara Baixa, para a Câmara dos Representantes, para o Senado, etc. Depois temos as midterms. Ouça, o sistema americano é fascinante pela complexidade e portanto, eu creio que nem ele tem um poder absoluto e ele tem uma racionalidade muito fria de empresário. Ou seja, ele justamente cultiva a ideia de uma certa loucura, de uma imprevisibilidade, mas ele é bastante racional e devo dizer, houve coisas na gestão da coisa internacional que não me agradaram nem Joe Biden. Nós também temos às vezes o bom, o mau, o bom, o mau. Isto não é tudo manicaísta, compreende? E portanto acho que Joe Biden, por exemplo, cometeu erros táticos, não estratégicos, mas cometeu erros táticos na gestão da crise ucraniana. Acho que ele não deu uma oportunidade à Rússia para poder, sem perder a face, recuar, não é? E não estou a justificar a agressão russa, é evidente isto. Uma agressão é uma agressão em qualquer lado do mundo e eu sei, no fundo é uma pessoa quando olha sabe o que é uma agressão. Kamala Harris, eu sinceramente ela surpreendeu muito pela positiva. Acho que numa circunstância dramática como a da queda daquele que era o seu chefe, o presidente Biden, ela conseguiu com elegância, e esse é um problema que ela vai ter no debate, ela vive quase como duas pessoas. Ela é os últimos 4 anos,
mas ela é ao mesmo tempo nova em relação aos últimos 4 anos. E, portanto, vai depender bastante da forma como ela conseguir gerir, no fundo, esta dupla condição. Ela, de facto, foi vice-presidente de Joe Biden. Creio que Joe Biden não a deixou brilhar, também a manteve calmamente debaixo da sua pata comunicacional, mas a verdade é que Trump lhe vai atirar com tudo. Parece claramente que Donald Trump é invencível. Aquela fotografia extraordinária em que ele está com a orelha ensanguentada, rodeado de seguranças e com um punho erguido. Sabe-se, aliás, o que é que ele disse? Ele disse fight, fight, fight. No fundo, um apelo a alguém que mostra que é resistente à prova de bala, que tudo parecia encaminhar para uma vitória eleitoral. Já agora, também com uma surpresa extraordinária. Donald Trump deve ter uma fórmula qualquer para a sobrevivência, porque ele já foi condenado por agressão sexual, já foi condenado por fraudes, está sob acusação em muitas outras coisas. Depois teve a grande sorte, chamam-lhe sorte, de ver o Supremo americano garantir-lhe uma quase total imunidade em relação a comportamentos que ele tem praticado, o que é uma coisa, devo aliás dizer, extraordinária. Nós vivemos em tempos em que um candidato pensa o seguinte: Nixon não foi propriamente há um século. Nixon colapsou, foi destruído, teve que se demitir porque mentiu numa coisa. Donald Trump mente todos os dias. Não há debate que acaba, é quase preciso uma lista telefónica para contar as falsidades que ele diz. Nestes tempos de pós-verdade, isto é muito difícil de rebater. Muito. Ele sabe, como orador temível, que este tipo de estratégia enlouquece de prazer os seus adeptos, porque ele, no fundo, é o gladiador que mostra o seu poder e que recorre a quaisquer armas sejam necessárias para chegar aos seus intentos. Vale lembrar que o debate acontece esta madrugada, às 2 da manhã, tempo de Angola, na ABC News. Esta cadeia de televisão dos Estados Unidos vai opor frente a frente Donald Trump e também Kamala Harris. Os melhores da televisão e do marketing em Angola e também dos PALOP vão ser distinguidos na 4ª edição do FestiPub. Vai congregar 4 novas categorias com realce para que vai reconhecer o locutor publicitário institucional do ano. O FestiPub terá também um conselho consultivo com 13 profissionais do ramo. A 4ª edição do FestiPub inclui 12 categorias e respectivas subcategorias, o que eleva para 74 prémios a atribuir na grande gala. Em paralelo, o festival volta a organizar as chamadas Festi-Talks, que são, na verdade, conferências que contam normalmente com a participação de estudantes, profissionais de publicidade e marketing e entusiastas das indústrias criativas. Em termos de inovação, a organização do FestiPub decidiu reconhecer outros intervenientes do setor, como é o caso do locutor publicitário comercial e do locutor publicitário institucional. Nós, publicitários do mundo inteiro, temos vindo a aprender que é a questão dos empregos diretos e dos empregos indiretos. E um deles é o locutor, nem é um emprego indireto, é um direto, um locutor de publicidade, aquela pessoa que dá voz ao spot, que às vezes nós nem reconhecemos. Eu não estou a falar, nem sempre são pessoas famosas. Às vezes são vozes que nós sabemos que já ouvimos 1 ou 2 vezes, mas aquela voz está tão bem ali. Ou num filme. Portanto, era algo que estava em falha e que nós desta vez decidimos não. Locutores, apresentadores têm que aparecer também porque fazem parte da indústria e tornam os anúncios muito, muito mais interessantes. Tem havido, sim, um aumento da qualidade do trabalho que é feito. Aliás, este festival é prova disso. Basta olhar para a última edição em que houve várias empresas angolanas, vários trabalhos feitos por angolanos que foram premiadas, que concorreram de pé de igualdade com outros trabalhos veiculados em outros países também. Portanto, isso é prova de que a qualidade da publicidade feita em Angola tem crescido bastante, mas podemos de facto melhorar, olhando para aquilo que é a dimensão do nosso mercado, olhando aquilo que é a dimensão do nosso país como tal.
Este ano, o festival amplia o seu espaço de atividade ao Spalop com o objetivo de promover a atividade publicitária, bem como as ações de marketing nestes países, reconhecendo desta forma a qualidade dos trabalhos publicitários de marketing e institucionais. O diretor nacional da publicidade, José Matuta Coato, considera que, nos últimos tempos, os operadores têm primado pela qualidade nos trabalhos que disponibilizam ao mercado. Vamos dizer que se calhar conseguimos chegar ao número das edições anteriores. Nós o ano passado tivemos cerca de 382 empresas inscritas, não só nacionais, mas sobretudo empresas moçambicanas. Portanto, esperamos que este ano supere este número. Eu digo isso porquê? Porque desde a primeira edição temos vindo a superar até hoje. Os números têm sido crescentes. Portanto, esperamos que este ano, com as novidades que trazemos aqui hoje, que esta edição possa ser uma edição mais robusta e mais vibrante, acima de tudo. O festival inclui 12 categorias e respectivas subcategorias, sendo 4 novos prémios Platina: locutor publicitário comercial, locutor publicitário institucional, mestre de cerimónias internacionais e mestre de cerimónias corporativas. No total, este ano serão atribuídos 74 prémios. O Grande Prémio Festpub, 16 prémios Platina e 57 prémios de ouro, prata e bronze. Os profissionais de publicidade e marketing do Spalop têm até 2 de outubro para se inscreverem no festival. E com esta matéria ficamos por aqui. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, certamente, à mesma hora, às 9h45. Boa noite e fique bem.